E a pergunta era, conseguiu tirar o sangue da Maria? Olha só. Papai falava, não consegui, porque todas as vezes que eu tento chegar perto da Maria, tem um homem de branco. O homem de branco caminha no meio do escuro e a roupa dele é branca, branca, branca. Ele vem se aproximando de mim e eu fico pequeno, pequeno, pequeno e a machadinha cai das minhas mãos. Eu não sei com quem a Maria está me traindo, mas já era a provisão de Deus e o cuidado de Deus na minha e na sua casa, né? Ah, se nós soubéssemos quem anda conosco de fato, nós não estaríamos tão preocupados como estamos. É interessante que o profeta Isaías, ele entra na eternidade de Deus, né? Que a Bíblia fala que de eternidade a eternidade Deus é Deus. Aí o profeta Isaías, ele profetiza uma profecia. 700 anos antes de Jesus nascer, já consegue falar da grandeza do poder desse que vai nos reconectar novamente ao Deus, porque o pecado trouxe essa ruptura lá no Éden, né? Aí ele fala do menino que já nasceu e um filho se nos deu, mas o seu nome será. Mas esse menino haveria de vir no útero da nossa amiga Maria, né? E detalhe, tá? Mesmo nas poucas forças, porque éramos novos convertidos, gente. Sim. Mesmo nas poucas forças, Deus se revelando de uma forma tão grande. Nas poucas forças, Deus se revelou. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Ô, Glória, e aí, meu amor, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Ansiosa pelo episódio de hoje? Estamos com uma pessoa especial aí, pessoal. Aguarde, espere e fique conosco até o final, vocês vão surpreender. Acompanhem, meus irmãos, até o final. Vocês não perdem por esperar. A vida de vocês vai ser edificada com muita sabedoria, muito direcionamento e principalmente com muita presença de Deus, que é o melhor de tudo, né? Mas a gente não pode deixar de falar de alguns recados aí para vocês. Atrás das câmeras aqui tá o nosso irmão Giovanni. Como que tá, Giovanni? Opa, Lucas, tudo beleza? Jaque, tranquilidade? É isso aí, graças a Deus. Oh, que legal, tudo bacana também. Que bom esse episódio de hoje, que convidado especial, maravilhoso. É isso. Que Papai do Céu possa usar poderosamente a vida dessa nossa convidada, amém? Amém. E aí eu quero trazer para vocês aqui, ó, um recado utilizando o cupom Idealmente Group Suplementos, além de você ajudar a levar o evangelho através de nós, de quebrada, você ainda vai cuidar melhor da sua saúde e pagando menos e mais barato, hein? Isso. Olha aí, galera, e não vamos esquecer, e esse link está aqui na bio, tá? É só você clicar que você ali pega o seu cupom de desconto, tá? Não vamos esquecer de dar o nosso like, acionar os sininhos aí e compartilhar esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis. É isso, meus irmãos. Isso vai ajudar demais, né? A levar o evangelho adiante, mais pessoas conhecerem a Cristo, que é o nosso foco, né? A nossa missão aqui na Terra é torná-lo conhecido, né? Então, vamos junto nessa mesma missão. Você quer apresentar, meu amor? Não é você. Quer ficar comigo? Então, beleza. Meus irmãos, hoje a gente está tendo a honra de receber uma mulher de Deus, uma missionária, que nós tivemos a honra de conhecer aí esse ano, a nossa irmã missionária Leonice Lopes. É uma honra, irmã. Como que está? A paz do Senhor, Lucas, evangelista Jaqueline. Amém. Conhecendo hoje o Giovanni. Muito obrigada pela oportunidade. Conheci esse casal abençoado na igreja da pastora Sueli com o pastor Sebastião. Eu sempre falo, pastor Sebastião, nome chiquetoso, né? Chique, né? É uma honra estar aqui com vocês pela primeira vez aqui neste local. E espero que seja a primeira de muitas. Amém. 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 Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Creio que é um episódio que Deus ele separou para liberar coisas, né, mistérios de Deus. E eu creio que muitas almas serão alcançadas para a glória dele. Amém. Mas vamos começar falando um pouquinho da sua história, como que começou sua jornada com Deus, sua caminhada. Conta um pouquinho pra gente. Amém. Irmãos, então, como eu falei, meu nome é Leonice Lopes, sou de uma família de 8 irmãos, congrego na igreja 8 irmãos, 8, rapaz, 5 mulheres e 3 homens, né? E minha mãe é a Dona Maria Henrique, eu sempre falo a Dona Maria Henrique, e o papai Manuel Lopes, né? Grande homem, né? E eu congrego na Adsa Matriz, meu pastor Marcos Júnior.
Sim. E uma bênção. E desde pequeno nós temos uma comunhão com Deus, mas, para falar a verdade, conhecer esse relacionamento mais estreito foi depois que nós tivemos tantos problemas diversos e Olha adversos, né, na nossa vida. E conhecendo a Deus aos pouquinhos, paulatinamente, essa comunhão foi desenvolvendo através de choro, de lutas e muito sofrimento. Foi através do... Quem que foi o primeiro aí a entrar no evangelho em si? Como que foi essa parte, Leonice? Primeiro foi o irmão da minha mãe. Eu Olha acredito só. que foi o tio João. Olha um só. dos irmãos da minha mãe. O evangelho começou com a família da minha mãe e foi se propagando até atingir os filhos, né? E os Olha sobrinhos. Começou assim. Olha só que bênção. E como que foi esse... ele teve algum encontro com Deus específico e depois foi indo para vocês? Ou, no caso, foi apenas uma pregação? Ele teve vontade de ir para a igreja? Como que foi isso? Não, alguém alcançou a família da minha mãe, né? Os meus tios, através de ministração do evangelho, a palavra de Deus. E com isso, o meu tio João, um homem sempre bravo, muito bravo, então ele queria colocar o evangelho à força. Nossa. Ou vai ou apanha. Então, quando a gente apanha, nós começamos a caminhar, caminhar com Jesus e hoje eu agradeço muito a Deus pela vida do meu tio João. Olha só que Mas e bênção. antes disso, Leonice, você tem um contexto, a luta que você passava antes de você conhecer a Cristo? Então, porque a minha mãe foi desenvolvendo um relacionamento com Jesus, né? Pelo poder da palavra. E com isso nós crescemos num contexto, já a nossa base sempre foi igreja, eclesiástica, né? Eclesiasticamente falando. Então nós nascemos dentro desse contexto. A mãe aceitou Jesus, mas nós não tínhamos um conhecimento de fato de quem é Jesus. Sabe aquela coisa que o Jó falava, aquele versículo? Eu te conhecia de ouvir falar, mas não de andar contigo. Então era esse relacionamento só na teoria, não na prática, né? E era na Eu acredito que muitos eles acabam vivendo dessa forma, né? Muitos eles vão pelo ouvir, mas acabam não indo pro relacionamento mais íntimo, né? Hoje em dia a gente vê muito disso, né? Verdade. Infelizmente, às vezes as pessoas não querem ir para um lado mais profundo. O bom é que você foi para esse lado mais profundo, né? É porque exige renúncias, né? Isso. E o renunciar dói. E como foi a renúncia? Você renunciar às coisas da carne e do mundo para viver o evangelho? Foi fácil? Não foi fácil. Conta aí um pouquinho pro nosso pessoal, que eles gostam de saber que é difícil a gente seguir o evangelho, né? Assim, renunciar as coisas do dia a dia. É muito difícil, né? Então a minha mãe casou com o papai, o senhor Manuel, que ele veio da Bahia. Ele veio da Bahia e para São Paulo e a mãe casou com ele. E com ele tivemos essa família de 8 filhos. Mas mesmo assim o nosso caminhar com Jesus foi bem difícil, porque papai ele já veio com uma linha do espiritismo da Bahia, então ele já veio desenvolvendo essa espiritualidade. Para vocês, para a família, né? Isso, e oposto de nós que queríamos seguir Jesus Cristo. Então teve aquele choque. Aquela barreira, né? Uma barreira, né? Uma resistência dentro de casa. Porque a mãe queria seguir Jesus e papai queria seguir o outro lado. É uma luta espiritual, uma guerra. E foi nesse contexto que nós começamos até a desenvolver também esse conhecer o outro lado da espiritualidade. E o papai queria colocar na nossa cabeça que tínhamos que desenvolver, né? E a mãe queria levar para o lado do quesito Jesus Cristo. E houve esse choque, essa resistência, essa barreira. Então a gente ficava nessa dificuldade de desenvolver um relacionamento genuíno com Jesus, né? Porque nós éramos muito obedientes a papai. Papai muito bravo. Olha papai só. muito bravo, né? O povo da antiga, eles são severos, né? Sim, sim. O respeito do papai era só no olhar. Ele já olhar. Falava já no olhar, já. Não precisava de levantar a cinta nem nada. Só de olhar torto, a gente sabia o que papai estava falando com a gente, né? E com isso nós fomos desenvolvendo o nosso relacionamento debaixo de muita guerra, né? E papai, ele
ia desenvolver a espiritualidade a mais do que ele era lá na Bahia, aqui em São Paulo, que o nível dele era para subir. E com isso ele começou a ir para os terreiros. Indo para os terreiros, há uma, como que eu digo, há um preço também a ser pago lá. Porque o nível vai subindo, então eles vão pedindo, né? Eles vão pedindo. E o que eles pediram? Pediram algo que tinha que tirar o sangue da minha mãe. Misericórdia. E quando a gente fala sobre isso, aí quando levamos para o nosso lado do relacionamento, essa comunhão com Deus, porque o apóstolo Paulo fala que quando nós lemos a palavra, a Bíblia é um espelho, né? E ela que vai apontar para nós onde nós estamos errando e quais são os excessos da nossa vida, né? O apóstolo Paulo fala que a Bíblia é um espelho. E quando o Espírito Santo começa a falar conosco para renunciarmos a algo da nossa vida que é peso, excesso e é desnecessário termos, nós pensamos que Deus está pedindo demais. E Deus sabe o que é o necessário na nossa vida. Muitos acabam olhando somente para a perspectiva humana e não se colocando na perspectiva em si de Deus, né? Sim. Para olhar por esse lado de olhar que Deus ele está querendo somente o nosso melhor. Sim, né? sim. E com isso houve uma resistência, né? A barreira, mas o tio João, que era o irmão da minha mãe, ele sempre queria nos levar para o caminho da palavra de Deus. E nós começávamos a ir. Mas o papai, ele puxava para um outro lado. E quando o papai começou a ir para esse lado, houve como que eu digo, uma oferta. Para ele subir o nível, tinha que tirar sangue. E o sangue que tinha que tirar era o da minha mãe. Misericórdia. Aí é o nosso quintal muito grande. Muito grande, eu sempre costumo dizer, papai ele era, um homem muito inteligente. Papai cozinhava muito bem. E na nossa casa tinha um quintal grande, tinha um pomar, pé de maçã verde. Na nossa casa tinha pé de banana, frutas. A mexerica morgote, papai fazia no nosso quintal. Era tudo aqui, ele já plantava em São Paulo, tudo lá. Já era em São ele Paulo? enxertava. Já era aqui em São Paulo ou na Bahia mesmo? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, lá na rua Bartolomeu Bezerra, onde eu moro atualmente, né? Sim. Porque quando eu casei, eu mudei de endereço, agora eu voltei para o endereço que você morava. Que eu morava atualmente, né? Quando solteira. Aí, papai, ele fazia o enxerto da mexerica. E no nosso quintal nós tínhamos a mexerica enxertada que derivou a morgote. Então na nossa casa tinha essa raridade, né? E banana. E quando a gente falava, papai, nós queremos comer banana. No fundo do nosso quintal tinha um quartinho e papai falava, a banana está verde. E criança teimosa, né? Ah, papai, a gente quer banana. Comia. Aí papai não comia, minha amiga. Não. Sabe o que papai fazia? Pegava aquele cacho da banana verde, colocava lá no quartinho e fechava. Quando ele fechava, ele jogava o carbureto. Olha só. Jogando no carbureto, ele trancava tudo em questão de minutos. A banana saía madura, por causa do carbureto. Então era uma química que era jogado naquele alimento, e com isso nós desenvolvemos também outros tipos de doença, né? Olha só. Eu ia falar que de uma hora para outra, verde para madura, muita química, né? Então era a nossa vida. E papai, ele, dentro desse contexto que eu estou falando, um homem muito bom, papai cozinhava também muito bem. Muito bem. E uma certa vez, papai ele tinha que levar o sangue. Mas para levar o sangue tinha que tirar a vida de alguém. Olha só. E ele se preparou. Quando ele estava se preparando, afiando o machadinha, a mãe e nós pensávamos que era por causa das galinhas, né? Os animais que poderiam ir e comer aquelas frutas e como alface que papai plantava, né? A mãe falava, acho que ele está afiando a machadinha para fazer o cerco por causa das galinhas. Imagina, era para tirar a vida da mãe. E nós estávamos refém de uma situação e nós todos crianças não sabíamos como agir. Mas quando eu vejo que... eu fico emocionada, né? Amém. Mas quando eu vejo que Deus tem um propósito na família, e eu costumo sempre dizer, né? A família é o cerne da sociedade. E a família é a primeira instituição que Deus formou, né? Você olhar lá no Éden,
Deus primeiro formou a família, depois da família. A segunda instituição é a tribo de Israel, que vem dentro do contexto do Abraão, quando sai de Ur, né? Depois que vem a igreja. Então, olha só, não tem uma igreja forte com uma família desestruturada. É por isso que ele quer tirar a estrutura e a base familiar. Mas eu já quero profetizar que, fechando esse ciclo de 2024, a sua casa, a família de quem irá ouvir em 2025 esse podcast e assistir, que a paz que excede todo entendimento possa invadir a sua casa, no nome de Jesus, e haverá paz. Haverá paz. Amém. Então, tirando a base familiar, vai tirar a estrutura da sociedade, né? E foi com isso que ele tentou destruir a minha família. Quando era de noite, né, a mãe ia se preparar para dormir, porque ela trabalhava lá no Morumbi, para cuidar de 8 filhos, todos pequenos. Ela trabalhava numa casa de família. A mãe ia se preparar para dormir. Quando era de manhã, ela ia escutar, talvez alguma conversa vinha, e a pergunta era: conseguiu tirar o sangue da Maria? Olha só. Papai falava: não consegui, porque todas as vezes que eu tento chegar perto da Maria, tem um homem de branco. O homem de branco caminha no meio do escuro e a roupa dele é branca, branca, branca. Ele vem se aproximando de mim e eu fico pequeno, 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 e a machadinha cai das minhas mãos. Eu não sei com quem a Maria está me traindo, mas já era a provisão de Deus e o cuidado de Deus na minha e na sua casa, né? Como hoje, né, nós temos visto, né? Se você chegou até hoje é porque foi o cuidado de Deus, né? O salmista já falou, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez também a terra. Então tem socorro de Deus chegando em casas hoje aqui, viu? Tá chegando, viu? Evangelista Jaqueline, evangelista Pastor Lucas, né? Vamos lá, Pastor Giovanni, né? Eu quero já profetizar, porque eu vi ministério escrito assim na sua frente, ministérios, tem chamado a grande amigo, né? Eu vi um bairro Guaianazes. Enquanto eu estava falando sobre casas aqui, eu vi Deus falando nisso, estou visitando Guaianazes, ó, Guaianazes, Deus está entrando lá em Guaianazes, ó, Deus está entrando em Guaianazes, haverá livramento de Deus, Guaianazes, lá em Guaianazes, amém? Amém. E é isso, e o socorro de Deus chega. E a mãe falava: gente, se eu amanhecer morta, foi o pai de vocês que tirou a minha vida. A gente, mãe, papai não tira a vida de ninguém, mãe. É o papai, mãe. E a gente, tão inocente, criança, né? Não passa pela cabeça de uma criança que um pai é capaz de fazer isso. O pai em si não faz. Mas há uma força espiritual por detrás. Há uma força para tirar a estrutura familiar, que é o sacerdote da casa, né? Papai não mata, mãe. Ele vai matar, ele vai me matar. Se eu amanhecer morta, foi o pai. Mãe, para com esse assunto, mãe. Mas sabe o que a mãe falava? Mas eu preciso de dormir. Porque eu preciso de trabalhar, eu tenho que descansar. Olha, a mãe mesmo indo com poucas forças para a igreja, ela sempre aprendeu a descansar em Deus. E muitas das vezes o que nós não fazemos, né? Não foi isso que o Moisés falou, né? Deus, eu não quero anjo, não. Eu quero a tua presença. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, a minha presença vai fazer você descansar. Hoje eu quero liberar a presença de Deus nas nossas vidas, né? E nós teremos descanso, hein? No meio do vento, no meio da tempestade, nós vamos aprender a descansar, Pastor Giovanni. Eu creio. Haverá descanso por causa da presença, né? Amém. E a mãe dormia, aí de novo, e o sangue tirou, aí não conseguia. Aí ele falava, papai falava: hoje eu mato a Maria e mato o homem que ela está me traindo, porque eu estou achando que ela está escondendo esse homem que usa roupa branca, dentro do guarda-roupa. Olha só. Ai, papai. Ai, eu vou matar os dois hoje. Já não mato só um, mato os dois.
Não foi isso que Senaqueribe, né? Senaqueribe tentou, né, invadir Judá e falou que ia fazer o povo, ia matar, ia fazer o povo a tribo de Judá beber urina e comer as fezes. Aí Deus falou: quem? Senaqueribe vai entrar onde? Na casa que é minha? Olha quem é só. que pode com Deus? Ninguém pode, né? Aí o papai: eu vou matar os dois. Quem é que pode com o nosso Deus, gente? Deus é maior, não é? Ele é único, né? Ele é indizível. Não dá para falar quem é esse Deus. Falta palavras, né? Aí ele falou: vou matar os dois. Aí eu acredito que lá no terreiro alguém deve ter falado: não vai conseguir nem matar a Maria e nem o homem que anda com ela. Se nós soubéssemos quem anda conosco de fato, nós não estaríamos tão preocupados como estamos. Ele nos dá livramento que a gente nem imagina, né? Não é, Lucas? É algo muito poderoso. A gente muitas vezes recebe livramento que a gente nem sabe que recebeu livramento. Sim. Ainda hoje eu estava agradecendo a Deus por acordar com vida e em vida e falando: Deus, quantos livramentos eu não vi, o Senhor me livrou sem que eu os visse, né? E Deus não tem livramentos que Ele nem permite que nós vimos. Eu falo pro Lucas, eu levantei ontem cedo, eu falei para ele: Lucas, o poder de Deus é tão grande. Gente, Deus criou o céu e a terra, e haja luz e houve luz. A grandeza de Deus não tem. Nossa, Ele tem poder para tudo, né? Tem poder para tudo. A gente não tem isso na mente. O poder de Deus é muito grande. Muito grande, muito Às grande. vezes nós que limitamos o poder de Deus, né? Limitamos, né? Deus é ilimitado e às vezes nós que queremos colocar ele numa caixinha e achar que o agir dele é só de uma certa forma. E Deus, ele age infinitamente, tem um poder infinito maior do que a gente pode imaginar, né? O profeta Isaías fala, né, que a terra é estrado dos seus pés, né? E ele segura o globo terrestre. Olha isso. É muito forte. É forte, não é? Agora imagina, quando eu penso nesse Deus, na grandeza dele, quando Isaías fala, né? Quem o tomou como conselheiro? Ele é o próprio conselho. Não foi isso que o Isaías, o profeta, falou, né? E um menino nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nossa. Agora, olha só, eu abri um espaço aqui no testemunho, né? Eu gosto da Bíblia. O profeta Isaías fala: porque um menino nasceu, se o menino nasceu, esse menino já existiu? Já existe. Nasceu, então ele já está presente. Aí ele fala: e um filho se nos deu. Então, presente, tá? Nasceu, então já passou. Ele já nasceu, esse menino já existe. E um filho se nos deu, presente. Aí o profeta Isaías, ele vai mais profundo, ele fala assim, ó: e o seu nome será. Aí ele já aponta para o futuro. Esse menino nasceu ou não nasceu? O que o profeta está falando, né? É interessante que o profeta Isaías, ele entra na eternidade de Deus, né? Que a Bíblia fala que de eternidade a eternidade Deus é Deus. Aí o profeta Isaías, ele profetiza uma profecia. 700 anos antes de Jesus nascer, já consegue falar da grandeza do poder desse que vai nos reconectar novamente ao Deus, porque o pecado trouxe essa ruptura lá no Éden, né? Aí ele fala do menino que já nasceu e um filho se nos deu, mas o seu nome será. Mas esse menino haveria de vir no útero da nossa amiga Maria, né? É algo muito poderoso, né? A gente vê os mistérios de Deus, né? A Bíblia fala, né, que a glória de Deus está em esconder certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Pois é. É muito forte e é intimidade, né? Deus só revela para quem é íntimo. É forte isso, esses né? mistérios, Mistérios da grandeza. Eu tava falando pra nega outro dia, falei: nossa, nega, será que Satanás mataria Jesus se ele soubesse que o próprio Deus moraria dentro de seres tão pequenos como nós? É forte, né? Forte. Dentro de seres... Porque nós somos tão pequenos, o Satanás nunca imaginaria que o próprio Deus, com esse tamanho todo, se colocaria dentro de cada um de nós. Pois é. É os mistérios que... Não tem explicação. Não tem. Como explicar um Deus desse? Deus que é apaixonante. Se conseguirmos explicar, ele deixa de ser Deus, né? Deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus, né? É viver, né? Por isso que ele fala, não tem como explicar, né? Tem. Venha e prove. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor, ele é bom. Eu gosto muito desse versículo também. E é isso. Esse Deus, ele é terrível. Ele é terrível. Ele é terrível. E aí papai, ele
fazia de tudo para tentar tirar a vida, mas não conseguiu. E não conseguiu nem tirar a vida do homem que andava com a minha mãe. Era o Deus Todo-Poderoso. Glória E a Deus. detalhe, tá? Mesmo nas poucas forças, porque éramos novos convertidos, gente. Sim. Mesmo nas poucas forças, Deus se revelando de uma forma tão grande. Você consegue entender a grandeza dele? Já acabamos de falar, né? Nossa. É forte demais. Nas poucas forças, Deus se revelou. Agora, e você imagina quando nós começamos a desenvolver esse caminho da santificação, cada vez mais eu tentando me aproximar de Deus. O que é que Ele não pode revelar para nós? Vocês tinham quantos anos na época? Ai, a menorzinha era a Alzira, que, a caçulinha, né? Ela é a caçula. É a caçula. Então a Alzira não consegue entender muito do testemunho. Testemunho. E eu era entre 7 e 8 anos, Tudo por aí. criança. Tudo criança. Passou Nós nessa éramos. luta, né? A mais velha, a primogênita, era a Geni, que é a avó da Laís, que está aqui conosco. A Geni mora no Mato Grosso do Sul, era Sim. primogênita. Ela era a mais velha. E a Geni que tomou conta de todos nós quando o papai, devido ao ocorrido, que eu quero já relatar aqui, papai tentou tirar nossas vidas, né? Meu Porque Deus. ele não conseguiu da mãe. Então a entidade, porque o nível do papai era muito alto. Muito alta, a espiritualidade do papai era alta demais. Então, foi pedido para tirar dos 8 filhos. Papai trabalhava na fábrica da Calói, né? E interessante que tudo começou dentro de um quesito que papai trabalhava na fábrica da Calói. Agora eu aqui falando, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai fazer a gente lembrar de todas as coisas, né? Olha só, papai trabalhou quando chegou na fábrica da Calói aqui em São Paulo, lá próxima à Avenida Luiz Buchequim, e foi lá nessa avenida que Deus fez uma promessa e é lá que ele me deu um apartamento. Olha, agora que eu estou ligando um forte. fato Olha no só. outro. Eu ganhei um apartamento da Dona Val, lá próximo. Conta, que isso aí é muito interessante. Hoje em dia as pessoas não sabem o poder de Deus, O poder de Deus, milagre né? que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Então, e eu estou contando testemunho e Deus vai... Vai destrinchando, Percebeu que ele É vai bom. direcionando, né? Isso. Aí eu... Quer que eu conte o testemunho do apartamento? Conta, Então tá, já maravilhoso. Depois a gente volta nesse. Tá, fala o testemunho do... Eu estava numa igreja no setor 8, já de São Carlos, ministrando, e projeto Help. E naquele dia eu estava falando e de repente Deus me direcionou para um outro assunto. E eu conversando o sermão aqui com o povo, e eu aqui falando, Deus, tu tá me direcionando para um assunto que eu não escrevi no meu papel. Aí Deus falou, mas fala o que eu estou mandando você falar. Olha Fala só. sobre benzedeiras e fala sobre criança quando começa a soluçar e a recém-nascido e a mãe coloca uma bolinha vermelha na testa, fala que o soluço vai parar. Começa a pega essa ponte e fala sobre isso, porque aqui eu vou desvendar algo na vida de uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, irmãos, Deus está falando sobre gente, até crente, quando o nenenzinho, recém-nascido, começa a soluçar, coloca uma bolinha vermelha na testa e fala que vai parar. Isso aí não acontece não, mas Deus está falando sobre reza, benzedeiras, isso daí não acontece, não traz solução, gente, para com isso. Dê a fé, crente. Aí comecei, cadê a fé, né? Eu comecei a falar, e falando dentro desse viés, o assunto, né? Terminei a ministração, aí sempre vinha e faziam filas para eu estar orando. Aí veio uma senhora. Aí quando a senhora veio, ela falou, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Aí quando eu comecei a orar, Deus falava 1975, 1968, aí Deus começava a mostrar para mim uma flor vermelha, Deus começava a mostrar uma benzedeira e mostrava essa senhora entrou dentro dessa casa. Aí eu parei, eu falei, senhora, eu nunca vi a senhora aqui na igreja, mas eu vi uma data, 75, eu vi uma flor vermelha e eu vi um lugar que a senhora entrou, porque Deus falou que a senhora entrou neste local. E quando a senhora entrou neste local, a senhora
pela frente foi abençoada. Tinha uma mãe de santo, uma benzedeira lá. Olha só. E ela abençoou a vida da senhora. Ela abençoou a vida da senhora. Mas quando a senhora virou as costas, ela amaldiçoou. E quando ela amaldiçoou, era como para trazer a senhora para ficar amarrada dentro daquele espaço. E depois disso, a vida da senhora desandou. Aí ela falou, quem te contou essas coisas? Eu falei, o Espírito Santo que está aqui, através do poder da palavra. Ela falou, e foi verdade, minha filha. Aconteceu isso mesmo. Olha só. Mas eu falei, não, senhora, não fala mais nada não, porque Deus está contando aqui que não foi agora. Faz tempo isso. Aí ela olhou para mim e falou, ufa, até que enfim, porque eu estou com medo. Pode ser que o povo vai falar, ela está na igreja indo em bezendeira? Está na igreja? Eu falei, não, isso faz tempo. Mas isso ficou preso no mundo espiritual e a vida da senhora está amarrada. Ela falou, nossa, você foi fundo agora, hein? Eu falei, não, é o Espírito de Deus que está aqui nessa igreja e ele faz essas coisas. Amém, minha senhora? Aí quando foi na outra segunda, ela voltou. Quando ela voltou com aqueles panfletos que dão no farol, né? Sobre propaganda de apartamentos, né? E ela falou, olhe por esse papel. Eu peguei, orei e guardei. Aí ela voltou novamente. Quando ela voltou com um monte de chave. Eu falei, meu Deus, acho que ela contou lá na rua toda. A vizinhança, em vez de vir, trouxeram um monte de chave das casas para eu orar, né? Olha por essas chaves. Eu falei, meu Deus, hoje eu não saio desse culto. Era muita chave, né? Aí eu falei, meu Deus, põe tuas mãos nessa chave, dá livramento. Pronto, minha senhora, tá todo mundo abençoado. Aí ela falou assim, vai lá. Eu falei, onde, minha senhora? Lá, no panfleto que eu te dei. Eu falei, dos dormitórios, a venda? Isso, vai lá. Eu falei, minha senhora, eu não tenho dinheiro não, vou lá fazer o quê? Ela olhou para mim e falou, não, você não vai comprar, porque o seu Deus mandou eu te abençoar e te dar um apartamento. Vai lá escolher o bloco, o andar e o número. E hoje eu tenho um apartamento que Deus me deu. É esse Deus que eu estou falando aqui nessa tarde. Pastor Lucas, pastor Giovanni, missionária Jaqueline, Deus tem coisas grandes, vai realizar na vida de pessoas hoje aqui, viu? Amém, glória a Deus. E esse podcast vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Amém. E eu vim falar no podcast, mas Deus está falando muito sobre a vida do pastor Giovanni. Vai ter vitórias muito grandes, relevantes e significativas na vida do Senhor. Vai ter mudanças. Amém, o nome do Senhor vai ser soprado, porque Deus vai fazer coisas grandes. Glória a Deus, aleluia. Sai daqui hoje debaixo de uma vitória muito grande, muito grande. Amém. Ai, xerem, manaraçai. Glória a Deus. Ai, eu sinto Deus aqui neste lugar. Aleluia também, aleluia. Deus está presente nessa reunião aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser um divisor de águas. Amém? E hoje Deus me deu aqui um apartamento sem R$1 no bolso, viu, gente? Mas o que tinha nisso? A fé e a confiança no Deus que fez a promessa. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. É muito forte. Né? E é aquilo, né? É confiar, né? Confiar. Porque muitos falam que tem fé, mas quantos confiam que Deus está cuidando de tudo, né? Quantos confiam que Deus ainda faz? Que Deus ainda cura? Quantos confiam de, a pessoa tá passando mal e ir lá e orar? E às vezes Deus só quer que a gente tenha fé de confiança, de ir, dar o passo, né? Sim. Isso é muito forte, muito poderoso. A gente vive alguns milagres assim também, de dinheiro que Deus suprir, tá na conta, a gente tá com apertado, não caiu o dinheiro do Lucas e meu dinheiro também não caía, aí Deus ia lá e colocava na conta o dinheiro. A gente precisa viver esses milagres, porque Deus, ele é o mesmo. Ontem ele é o mesmo, hoje ele é o mesmo, amanhã ele vai continuar o mesmo. E a fé é uma semente, né? É uma semente. E eu tenho que lançar essa semente, né? E quando fala da fé, nós vemos que a fé ela é crescente, né? E não decrescente. Então ela começa de dentro para fora. E eu costumo dizer que a fé é centrípeta, né? Ela tem que crescer. É como aquela máquina, né? Quando vai centrifugar uma roupa, ela começa de dentro para fora, né? Então ela não começa de fora para dentro. Por que nós muitas das vezes não alcançamos milagres grandes? Porque nós não desenvolvemos a fé. É isso. E temos que desenvolver a fé. A fé é tudo, né? A fé é tudo.
E tá disponível, isso que é o mais lindo de Deus, porque tá disponível para todos. Sim, né? sim. Mas a questão é que as pessoas precisam querer viver isso, né? Andar no sobrenatural, andar no impossível, né? Dar Mas passos, né? Dar passos de fé, né? acreditar, porque muitas vezes nós, como os crentes, somos chamados de loucos. Sim. Nós somos loucos, mas porque nós vivemos o sobrenatural Sim, de Deus. sim. E Ele age sobre a nossa vida. Sim. Porque eu falo pro Lucas, se a gente não acreditar naquilo que Deus colocou dentro do nosso coração e planejou para nós, as promessas que Ele colocou para nós, não é para hoje, mas vamos plantar, que vamos colher. Né? Ele É isso que que você faz, falou. né? Você faz é tipo uma lavagem dentro da gente. Ele Sim. vai lavando Sim. e você Vai crescendo. vai crescendo. Isso. Tem a fé tem que crescer, né? É como um grão de mostarda, né? Sim. Jesus, ele fala, né? Sim. Isso é lindo. E ela já tem todos os ingredientes nessa semente, né? Então nós temos que olhar dentro desse contexto. Se eu tenho fé, eu vou conquistar. E coisa boa, você falou, fé dá passos. E muitas das vezes nós não alcançamos porque nós temos fé, mas nós não queremos trabalhar em cima dela. Não queremos dar o passo. Se eu der passo, ela será ativada. Sim. Né? E Deus trabalha e Deus faz, né? E Ele gosta que a gente também seja usado na fé. Esses passos que Deus se agrada. Sim. Esse projeto nosso é passos de Aqui fé. é um passo de fé também. É passos de fé, porque Aqui- se nasceu no coração do Senhor, não sei se Deus tem coração, que nem meu pastor Sebastião fala, mas assim, se nasceu no coração do Senhor e é para a obra do Senhor, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos impulsionar, Ele é o nosso guiador, Ele que nos guia. E a gente está fazendo o quê? Aquilo que Ele plantou dentro do nosso coração. Sim, sim. E Deus tem coisas grandes para fazer, né? E Ele quer fazer, né? Então, voltando ao testemunho, né? Aí papai, ele preparou o almoço, e quando ele preparou o almoço, e papai cozinhava muito bem, nós lá, ele falou, todo mundo sentado à mesa. E outra coisa, que nós quando íamos ao comer a refeição, ele sempre deixava uma garrafa de caracu. Todo mundo tinha que tomar. Era pinga isso daí? É cerveja preta, né? Cerveja preta? É. Ah. E ele deixava uma garrafinha desse tamanho, tinha que tomar Olha só. tudo, tá? Tudo. Ninguém ficava alcoolizado, não, Olha tá? só. Não. Não. Criança, vocês eram. Criança. Até esse momento você já tinha vivido alguma experiência, assim, que você viu alguma experiência espiritual nesse momento? Até o momento ainda não. Não, Os né? nossos olhos estavam tão vedados, né? Fechados. Que nós começamos a ver depois do ocorrido, do fogo que ele ateou dentro da nossa casa, né? Ah, sim, vai chegar nessa parte ainda, né? Isso. Aí nós, quando íamos almoçar, comer qualquer refeição no prato, né? Detalhe, papai falava assim, ó, todo mundo postos à mesa, ninguém de braços cruzados, pernas cruzadas, e não podia ficar assim. E a refeição, se eu começava daqui para lá, eu tinha que terminar. Ou da esquerda, era só a esquerda, daqui direita, ou se eu começasse daqui, tinha que ser, não poderíamos cruzar comida no prato. Olha Por quê? só. A entidade, o nível que ele estava, falava assim, ó, não pode cruzar, porque eu não tenho essa facilidade para manifestar a mesa. Olha só. Cruzar, misturar comida, tipo, interferia? Assim, ó, eu vou começar da esquerda. Se eu começasse da esquerda, eu tinha que terminar minha refeição sempre Olha do lado só. esquerdo. Eu não poderia cruzar comida, nem Olha cruzar só. os garfos. Nossa, que Porque a entidade tinha que ter liberdade para Dentro da sentar casa. na nossa Você vê reunião. que são coisas que, entre aspas, aí parecem, para a maioria das pessoas, não fazer sentido, mas no mundo espiritual... O mundo espiritual é muito forte. E o mundo espiritual é muito organizado. Real. Muito real e muito organizado. É coisa que nós cristãos, muitas das vezes, estamos assim, ó. Fechado. Com a mente fechada, a visão, porque o apóstolo... o Isaías, o profeta Isaías que fala, né? Levantai mulheres, inclinar o ouvido. Esse inclinar o ouvido é ouvido que vê, ter uma visão do mundo espiritual, porque nós estamos aqui nessa terra, mas tem um mundo espiritual muito organizado,
que nós, Sim. muitas das vezes, não estamos levando a E se sério. a gente não levar a sério, é real, você falou, eu quando comecei a ter minhas experiências com o Espírito Santo, Deus começou a me usar nos lugares, que Deus me usa muito nas academias, o diabo ele já tentou me sufocar à noite, me matar à noite. Nossa. Eu tenho Eu acordei experiência com ela forte. sufocando, tipo, Falei, amor, ele tá tentando. E eu tentava, eu via a mão. dormindo, ela, tipo, dormindo, mas ela, Tentava tipo... ver a mão assim dele. Meu Deus. Eu falei, Eu, Senhor, nega, eu eu tá- falei, Senhor, tô cuidando daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, cuida de mim. E o mundo espiritual real, o diabo, ele luta conosco pra gente não continuar. E eu sei que Deus tem um Nossa. projeto forte conosco, porque eu não parei, eu não vou parar. Eu Não, sei que não vai parar, não. Eu sei que a obra que Deus tem na nossa vida não é pequena, não é grande, porque de tudo que eu passo, ele tenta várias vezes, não é uma noite, é várias vezes. Agora parou, graças a Deus. Mas tem noites que eu não as batalhas são outras, né? Porque a Bíblia fala que ele está ao muda as derredor. táticas. Eles mudam as Então ele vai táticas, né? tentando de uma forma, vê que não tá indo mais, ele tenta em outra, e sempre assim, Por né? causa desse mundo espiritual, porque quando eu encontro pessoas que vêm do candomblé, que eu cuido, que eu ministro, então elas vêm pesada, né? Uhum. E ele não quer que elas saiam de lá. E aí eu chego com esse jeito, com o Espírito Santo me conduzindo, então ele vem forte à noite. Isso. Mas essas guerras, graças a Deus, estão mais calmas agora. Mas hoje eu já sei lutar, mas no início foi difícil para mim entender. Imagino. Mas essas guerras que a gente tem que estar com a visão aberta. Sim. O mundo espiritual é real. É real, e ele existe. Sim. Aí, papai, ele, sobre essa comida, não podia cruzar, né? E nós comemos naquele dia, almoçamos. Aí, papai, terminamos. Aí, mas todo mundo terminou? Terminamos, papai. Aí, quando o papai falou, então tá. Quando ele levantou, nós ficamos, oba, é a sobremesa, é a sobremesa. Porque pensávamos que ele fez a sobremesa, né? Aí, papai, ninguém me olha. Aí, papai mudou? Como assim ninguém me olha? Olha só. Ninguém me olha. Todo mundo sentado e ninguém levanta. Aí ele fechou todas as janelas, fechou todas as portas. Aí papai pegou um álcool. Pegou 1 litro de álcool e começou a jogar. Papai, é álcool, é álcool. Aí ele foi e abriu o botijão de gás. Quando ele abriu o botijão de gás, o gás foi... Shhh, papai, é álcool, é álcool. Aí ele pegou uma caixa de fósforo e ele foi... Shhh, e o fogo foi... Meu Deus. álcool. Com fósforo, não vai Meu prestar, Deus né? do céu. E o fogo foi andando. E uma mesa tão grande quanto esse estúdio aqui, desse tamanho a nossa mesa, e nós assentados estávamos, papai, nós vamos morrer, vai morrer todo mundo. O detalhe da soberania de Deus e essa proteção de Deus estava presente lá na nossa casa. Aleluia. Como está aqui nesse lugar. Eu sinto tão forte a presença Glória a de Deus. Deus aqui. Eu tô me segurando para não falar em línguas. Deixa Deus. Ai, eu tô me segurando. Ele é o protagonista aqui. Nossa, ai, gente, eu sinto muito, muito, muito Glória a forte. Deus. É muito forte. Deus vai resgatar vidas do candomblé. Glória a Deus vai libertar. Jaqueline, missionária Jaqueline, você vai ser uma instrutora de vidas que vão querer aprender a palavra, Aleluia. vão se aproximar da sua vida e você vai resgatar pessoas. Eu sinto glória e a Deus. vejo Deus agindo de uma forma muito grande, Glória a Deus. muito grande na sua vida. Pode aguardar, 2025, você vai ter experiências surreal Aleluia. com esse Deus que você serve, viu? Glória a Eu Deus. creio, Amém. amém. Glória a Deus. Aí o fogo ficava rodeando a mesa assim, ó. E nós com álcool no corpo, não pegava na gente. Tinha uma barreira. Era a presença do Deus de Nem da Israel, né? fornalha. Olha, isso, Azaque, Bezaque, Abednego. isso, os amigos de Daniel, né? No meio da fornalha, né? Aí quem jogou que ficou preocupado, né? Porque o quarto homem entrou, né? Glória. O quarto homem entrou. Aí o fogo rodeava a mesa e pegava na casa toda. Papai, nós vamos morrer. Mas o fogo não pegava na gente. E o fogo só rodeava. Cuidado. Não pegava. O cuidado de Deus, né? Eu me lembro que era o tio João que orava. Abençoa a casa da minha irmã Alia. O tio João, que era o irmão da minha mãe, chamava a minha mãe de Alia.
Era Maria Henrique, mas chamava de Lia. E a oração dele era: abençoa a casa da Lia, abençoa a casa da minha irmã. E a oração tem resultados grandes, tem poder, né? E rodeava, e só rodeava, e só rodeava. De repente, e o fogo forte, nos outros quartos forte, mas não pegava na gente. Aí entrou um menininho pela parede, sem quebrar e sem abrir a porta. Um menininho pequenininho, com a roupa toda branca e os cabelinhos amarelos. Pequenininho, branquinho, menininho, andou no meio do fogo, entrou em um dos quartos. Nunca me esqueço desse dia. E ele entrou em um dos quartos, um lugar que ainda não havia pego fogo totalmente com as nossas roupas. Aí que eu vejo também o detalhe de Deus, os mínimos detalhes de Deus na nossa vida. Ele abriu um cobertor, que naquela época não existia a Casas Bahia física, né? Eles vendiam de porta em porta, né? E a mãe tinha comprado alguns cobertores coloridos e o menino pegou um cobertor. Olha, desse tamanhozinho o menininho. Pegou o cobertor e foi jogando algumas roupas dos 8 filhos. E detalhe, tá? Dos 8, Deus guardou um pouquinho para cada. Dos 8. Deus... Ai. Essa foi a experiência, né? Do anjo. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte, gente. Deus cuidou de vocês. Deus cuidou dos 8 filhos. Olha dos só. 8. Ele pegou roupa e foi jogando. E fez uma trouxa. E o menininho pegava a trouxa e jogava a 4 quarteirões na casa da minha tia Conceição. E a casa da minha tia era um domingo chuvoso e a minha tia com 5 filhos, homens, e aos domingos eles saíam para jogar bola. E a casa toda fechada, janela fechada, a minha tia estava lá, só escutava o barulho de roupa caindo na casa dela. Pum, pum. E, quem está entrando na minha casa? A porta está fechada, janela fechada, e os 5 meninos estão jogando bola, que eram o Marcos, o Tônio, o Dedé, o Carlos e o Márcio. Os 5 filhos todos jogando bola. Por que as roupas não estão aqui e os meninos não estão aqui? Aí sabe o que acontecia? A tiação: tem alguma coisa acontecendo aqui na minha casa. Ninguém entrou e tá aparecendo trouxa de roupa. Ela olhou, ela morava no quarteirão de baixo, na rua Salvador Rodrigues Negrão, e a minha casa na Bartolomeu Bezerra, Vila Marari, no bairro de cima, né? Aí ela olhou: é a casa da minha irmã, pegando fogo. Nisso as polícias já estavam do lado de fora e a rua cheia de gente. Morreu todo mundo, mas ninguém morreu. Meu Deus do céu. Ninguém morreu, Glória porque estávamos protegidos e guardados por esse Deus que está aqui neste local. Olha Você só, você viu o anjo? Essa foi a primeira experiência? Você viu esse anjo? Apareceu mais para minha mãe, né? Que a minha mãe foi para querer tocar nele e ele não permitiu. Aí ele voltou para pegar mais roupa, né? Quando ele voltou, ele foi andando no meio assim, ó. A minha mãe foi: menino, quem é você? E ela foi para tocar no menino, que ela foi se aproximando assim, porque o menininho foi chegando muito perto. Ele olhou o rosto de cada um. É como te marcando, sabe quando alguém vai para te marcar e fica olhando assim, ó. E ele foi olhando assim, ó. Sim. Olha só. Aí ele chegou perto da minha mãe. Quando chegou perto da minha mãe: quem é você, menino? Ele não deixou a minha mãe tocar e sumiu pelo teto. Nisso o botijão explodiu. Ninguém morre. Papai ficou preso no manicômio penitenciário de Franco da Rocha. Porque isso aí foi um atentado, né? Um atentado contra a família. Papai ficou preso no manicômio, lá em Franco da Rocha, que hoje leva um outro nome, né? Não é mais manicômio, leva com outro nome, né? E papai ficou preso lá. Papai não morre, nem os 8 filhos, nem a minha mãe, porque já havia um decreto de Deus sobre as nossas casas. Sobre as nossas casas. E esse é o meu testemunho. Eu resumi, eu enxuguei muita coisa, porque depois eu volto, né? Você, a sua história com Cristo, suas experiências com Deus, no Evangelho, quando você começou. As experiências que te marcaram assim. É porque nós temos várias. Como que você começou a ser usada, quando Deus começou seu ministério, como que você foi chamada? Aí eu enxuguei bastante o testemunho, né? Porque eu quero falar um pouquinho agora sobre a minha vida. Sim, e com isso o papai ficou preso no manicômio penitenciário de Franco da Rocha, e nós que tínhamos uma casa grande, enorme, uma cozinha grande,
a nossa casa ficou resumida num quarto desse tamanho aqui, e lá nós tínhamos uma cama de solteiro, a nossa cabeça que ficava na cama e os pés no chão. Então nós dormíamos o travesseiro aqui, só a cabeça aqui e os pés no chão, né? Nossa. E a mãe sentada numa cadeira. E assim foi a nossa vida. Mas um dia Deus falou que ia mudar a nossa história. Olha só. Como mudou a nossa história. E papai, enquanto preso, aí nós tínhamos mais liberdade para ir para a igreja, né? E com isso a gente ia desenvolvendo mais nosso relacionamento, mas sem ter uma proximidade tão séria com Deus, porque o Tijão falava, ou vai ou apanha. Então, você não tinha tido seu encontro com Deus ainda, né? Esse genuíno que a Bíblia nos convida a ter, até no momento ainda não, porque adolescente, criança, jovem, né? Então nós tínhamos uma dificuldade ainda, mas nessa caminhada sempre ia missionários visitar São Paulo, e com isso meu tio João conhecia muitos missionários, missionário Wilson, missionário Ivo. Então eles sempre que ia na casa do tio João forçava a gente a participar dos cultos que ele fazia lá. Sempre forçado, né? E orava, né? E tem um missionário Rafael, que hoje dorme no Senhor, muito amigo do meu irmão Celso Lopes, né? E o missionário Rafael, ele falava, eu vejo essas crianças e cada um com dom. Eu falei, que é isso de dom? O que é esse negócio de dom? Aí ele ficava assim, ó, esse aqui vai ser missionário, esse pastor, evangelista, e assim. Aí foi falando que Deus estava mostrando, né? E a gente ficava assim, como que é esse negócio, né? Porque na época ninguém ensinava direito, né? Aí minha mãe trabalhava e nós tínhamos uma prima, Elizabeth, e para a gente não ficar na rua, e ela fazia escolinha dominical. Olha só. E nós somos de uma época que crianças não entravam no culto de doutrina, nem no culto de ceia, né? Era uma época muito fechada, né? Criança não podia participar. Então nós ficávamos em casa. A gente falava, já que eles têm a ceia deles lá, vamos fazer a nossa aqui também. Que delícia. Ai, gente, a gente fazia uns cultinhos, né? Aí a minha prima falava, ó, já comprei o quisuco. Olha só. Quisuco. E eu peguei já um pãozinho. Então, quando eles estavam lá na ceia, eles falavam, ó, esse horário é a hora que eles vão participar para entregar aquele suco de uva e vão fazer a nossa aqui. Aí a minha prima fazia. Tudo, gente. A minha prima fazia a hora da ceia, né? Chegou um dia que nós atrasamos o horário da ceia, né? E foi o dia que eles estavam chegando, né, da igreja. Aí, gente, estão batendo na porta, chegaram da ceia. Meu Deus, e a nossa ceia aqui? E a gente preocupada que era que eles ensinaram pra gente que a ceia era muito sagrada. Olha que lindo. Não era qualquer um que poderia tocar. E não era de qualquer jeito que poderia pôr a mão. E passava assim. Tanto é que criança nem pode ir nessa reunião. Daí de cara, tá um negócio muito sério. Não pode tocar, não pode ir. É muito sério. Já que é sério, vamos fazer a nossa aqui então, né? Aí eles chegaram. Quando eles chegaram, né? Aí a maçaneta da porta balançou. Meu Deus, agora que a gente ia participar da ceia, todo mundo esconde. Aí a gente com medo escondeu o suco debaixo da cama. Sim. O pão embolorou debaixo da cama. Gente, agora quem vai tocar naquilo que é sagrado? E o medo. Meu Deus. E com isso a gente foi crescendo com aquele temor e tremor. Temor e tremor, tudo junto, que né? falta um pouco hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê que isso perdeu um pouco disso, né? Hoje em dia acha que também é de qualquer jeito e com Deus não é também assim, né? Não é bagunçado, né? E a gente foi crescendo assim. E durante o dia, a minha prima fazia escola dominical. Durante a semana, enquanto as mães trabalhavam, porque eram bastante gente, né? Sim. Aí ela fazia escola dominical. Aí ela fazia debaixo de um pé de ameixa, que era o quintal do meu tio João, né? E da tia Dita. Aí ela fazia escolinha, aí ela falou um dia assim, ó. Gente, hoje eu vou parar a escola mais cedo. Por que vai parar a escola mais cedo, né? Hoje eu vou orar para quem quer ser batizado. Olha só. Olha, debaixo de um pé de ameixa. Aí eu falei, eu quero esse negócio. Aí ela, quem quer ser batizado, quem quer dons, levanta a mão. A gente, olha só. Oba! A gente pensando que era pirulito. Oba! Ai, quer o batismo? Eu falei, eu quero. Naquele dia que eu tive uma experiência. Olha só, foi a primeira. Eu fui. Ela falou, quer ser batizada nisso? Eu falei, eu quero esse negócio então, né?
recebe o batismo. Eu falei, como que eu recebo? Ela ficava, fala só, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Olha isso. Eu comecei a falar glória, glória. De repente, eu não me senti mais na terra. Eu pequenininha. Quantos anos? Acho que eu tinha 10, 11 anos. Nova, né? 10, 11 anos. Que lindo. 10, 11 anos. Porque a mais velha era a Beth, que tinha 15, né? Ela começou a orar, recebemos o batismo. Deus batizou as crianças naquele dia. E era só criança, tá? Que lindo. Era só criança. Aí, Jesus, a minha mãe chegou do serviço, Nice, vem pra casa. Eu não conseguia mais falar benção, mãe. Eu ia falar benção, mãe. Eu falava em língua estranha. Eu fui embora, deitei falando em língua estranha, acordei falando em língua estranha. A mãe falou, a Nice foi batizada. Aquele foi o dia que eu vi o céu. Quando o povo fala, o céu tá baixinho. O povo não sabe o que é céu baixinho, não. Não sabe o que é céu baixinho, não. Naquele dia eu senti o céu rasgou no nosso quintal. Inundou com a presença. Nossa, queima o coração. Ai, meu Deus. E foi a minha experiência com Deus. E o meu presente que eu nunca esqueço, a minha mãe me deu uma Bíblia de aniversário. Olha só. Uma Bíblia pequenininha. Outro dia eu estava lembrando, a minha primeira Bíblia e a única que a mãe deu foi só para mim. Para os outros filhos não deu, não. Sério? Foi só para mim. Eu falei, ué, por que a mãe deu Bíblia só para mim? Aí Deus desenvolveu o ministério da palavra na minha vida, né? Eu recebi o batismo no Espírito Santo e com isso a gente ia para a igreja e ia desenvolvendo, porque o tio João forçava também. E Deus começou a te usar na igreja. Foi desenvolvendo o ministério da palavra. E antes do meu tio João falecer, ele falou, você vai ter muita dificuldade na sua caminhada, mas nunca desista do seu Deus. Amém. Você vai enfrentar vento, gente contrária, pedra no caminho, mas nunca desista, minha filha. Continue. E eu estou aí nessa pegada. E com isso Deus foi desenvolvendo os dons espirituais na nossa vida, né? Porque Tiago fala, né? Quem tem necessidade pede, né? Eu falei, já que é para ser usada por Deus, vamos desgastar na obra, né? Vamos com força, né? Não é verdade? Vamos com força, né? E com isso estou aí nessa caminhada. Eu ministro encontro de jovens, mulheres, ciclo de oração, congresso, e Deus tem me levado para fazer a obra. E eu não paro. Amém, né? E tem sido experiências maravilhosas, tá? Qual que na sua visão, missionária, são os maiores desafios hoje em dia, assim, de levar o evangelho que você vê? No seu entendimento hoje, qual que são os maiores desafios? O primeiro desafio que eu fui foi quando o pastor viu e falou assim, mas ela não é casada ainda. Na época era solteira. Sim. Então, ainda tem isso. Olha só. Você, ainda né? tem uma barreira na cabeça de alguns que precisam de cair. Olha só. Então, um desafio que eu enfrentei foi esse. E acredita que eu fui para ministrar e eu não pude ministrar? Olha só. As irmãs que haviam me convidado, não, pastor, ela já ministrou no encontro de chá de mulheres. Ela fala, ela tem autoridade na palavra. Pastor, mas ela é uma jovem solteira. No congresso de ciclo de oração ela não vai poder falar. Então foi o primeiro desafio que eu enfrentei foi esse. A religiosidade de alguns... Religiosidade. Atrapalha, né? A religiosidade de alguns acaba olhando muito por fora. Sim. E não tendo a visão espiritual, né? Porque Deus, ele visa o reino, né? Sim. Ele visa o reino. E há muitas etnias ainda que precisam de cair por terra. Bairreirismo, né? E está caindo. E eu acredito que nós vamos fechar esse tempo da igreja aqui na terra com muitos bairreirismos caindo por terra, né? Porque Jesus veio para isso, né? Para destruir, porque tem coisas que tem que ser destruídas para que o reino seja implantado. Ele não fez isso lá no Poço de Jacó? Lembra da samaritana, né? Ela estava trazendo uma guerra desde o livro de Oséias, né?
quando Nabucodonosor invadiu lá e colocou as pessoas que não eram os judeus sangue puro, e houve aquela mistura, os samaritanos são judeus que não têm a raça pura, né? Então houve aquele bairrismo quando eles voltaram da Babilônia, e Deus falou que eles iam voltar e tomar conta da terra que era um deles. Aí houve aquela divisão, os samaritanos não conversam com os judeus por causa de uma guerra política que se levantou há muito tempo. Aí Jesus falou, não, é necessário hoje eu passar lá, porque hoje eu vou destruir esse bairrismo que há muito tempo, né? Aí quando Jesus chega, ele fala, né, dá-me de beber. E o que a mulher responde para ele? Porque tu és judeu, conversa comigo. Lembra que ela vai ao passado, então tem muito passado que ainda está de pé, mas Jesus vai colocar por terra, porque o reino de Deus vai ser implantado. Vai ser implantado. E eu creio muito nisso. Agora, outras dificuldades que a gente enfrenta, eu vou falar que a gente tira de letra, a oposição que se levanta, né? A gente fala, já enfrentei coisa pior, que era um incêndio dentro da minha casa. Olha, ao contrário, eu fico, miga, na boa, eu cheguei e vou falar a palavra, né? Porque se você não enfrentar, você não caminha, não prossegue, né? Não prossegue e para. É isso. E o diabo vem mesmo para nos parar, né? Para nos parar, né? Essas diversidades, esses preconceitos que aparecem no meio do caminho, é o diabo mesmo, porque o diabo está dentro da igreja. Sim, Se a gente não tomar cuidado, é dentro da igreja que a gente cai. Para parar, porque né? o mundo jaz no maligno. Sim. Então, o único que está indo contra ele é a igreja. Sim. Né? E cabe a nós irmos e saquear o inferno mesmo, levar o evangelho genuíno, verdadeiro, né? Verdade. É interessante que a Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. A porta, ela não é um utensílio de ataque. A porta é algo que vem proteger, né? Então a Bíblia fala que é um utensílio, ou seja, não é colocado como a igreja estivesse protegendo do inferno, não, é a igreja que vai contra o inferno, né? Então cabe a nós irmos contra o inferno, contra todas essas adversidades, contra tudo que vem a querer se levantar contra, né? Sim. E Eliane, o seu pastor, ele te dá total liberdade, assim, para você... Sim, meu pastor Galdino, Marcos Galdino, uma bênção. Ele entende o meu ministério. Amém. É tão lindo, é uma né, bênção. Eles apoiam a gente. Glória a Deus. É o pastor Marcos Galdino Júnior. Precisamos crescer, né? Para expandir, né, o evangelho, né? E uma coisa que a minha igreja dá é oportunidade para o ministério feminino. Olha só. E ele assina embaixo, viu? É isso. Ele assina embaixo. E a gente trabalha às terças-feiras, na tarde da bênção, que eu faço parte da sede, né? E toda terça, às 3 horas, nós temos um trabalho, que é uma bênção mesmo, viu? Tem algum testemunho que você se lembra lá que te marcou de experiências com Deus também? Ah, tem. O menino Rafael. Eu estava ministrando, né? Eu nunca tinha visto o moço. Aí quando eu queria voltar à ministração, a palavra, né? Deus falou, Nício, olha para aquele moço. Quando eu olhei, eu vi um monte de pó dourado caindo na cabeça dele. Olha só. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo na cabeça do menino? Aí Deus falou, é prosperidade nisso. Fala para ele que hoje ele vai pôr a mão em prosperidade. Olha só. E a mão dele está chegando ouro. Eu falei, meu Deus do céu, nem sei quem é o moço. Aí Deus falou, você não sabe, mas eu conheço ele, ele fala. Aí eu falei, o moço. Mistério, né? Aí eu falei, o moço, Deus, eu vejo muito pó dourado caindo sobre a sua cabeça. E é ouro, moço. Deus está falando que você vai pôr a mão em ouro, porque eu vejo na sua mão, eu vejo sobre a sua cabeça, e eu vejo muita coisa boa chegando na sua vida. Você recebe, moço? Eu não te conheço não, mas Deus mandou te falar, eu estou falando, né? Aí ele falou, recebo. Aí passou o tempo, nunca mais vi esse moço, né? Aí ele falou, amiga, eu preciso te contar um negócio para você. Eu falei, pois não. Aquele dia que você olhou para mim, eu não te conheço também, você falou que eu ia pôr a mão em ouro. Deixa eu contar para você. Eu morava numa casa, numa comunidade. E a minha casa, por debaixo, passava o esgoto. Olha só. E era só um quartinho. E as necessidades a gente fazia num saquinho, amarrava e jogava no meio do mato, que nem banheiro a gente tinha. Falei, meu Deus... quando ele falava, eu falei, meu Deus, e que ouro é esse que o senhor falou que ia pôr na mão dele, meu Deus? O menino nem dinheiro tem. Então deixa eu te contar.
Eu moro hoje numa mansão. Eu falei, para de graça. Olha só. Para de graça, menino. Eu falei, para de graça, menino. Como assim, menino? Sim, a minha mãe casou com um empresário, trabalha em casa de família, tá? Casou com um empresário. Esse homem deu uma vida tão boa para minha mãe que colocou a gente para morar lá no bairro da Ozec, que tem uma faculdade lá pro lado da cidade de Dutra, não sei, lá pro lado da Vila... Ai, meu Deus, tem Grajaú, para aquelas bandas, o Zec, e lá só tem mansão. Ele comprou uma casa lá, e detalhe, tá? A maçaneta da minha casa é tudo banhado a ouro. Olha Glória só. a Deus. Ele me deu um carro. Hoje ele se formou doutor, está fazendo aqui agora faculdade para juiz. Olha só. Se Deus trabalha, não trabalha? Como não é Deus um negócio Nossa. desse? Meu Deus, que forte. Ele te deu um carro. Ele está com o carro C3, que o padrasto, né? Deus. Não, Deus me deu, foi um Onix, né, Laís, né? Além do apartamento, né? Me favoreceu. Eita, Esse glória. Veio completo, né? Veio meu completo, né? Deus é muito Esse lindo, Deus, ele é amiga. terrível. Meu Deus, o meu horário, né? Não, mas, vai em paz, vamos mas lá. vamos lá. Aí ele ganhou ele ganhou essa casa, que a mãe casou com esse homem, né? O esposo lá, eles colocaram ele dentro de uma casa, um casarão, e no fundo que ele mora sozinho na casa dele, mas banhado a ouro, as Olha maçanetas da Que casa. lindo. E ele está agora, ele passou para advogado, vai fazer a faculdade agora para juiz. Olha Amém. só. Deus Glória faz, a não Deus. faz? Deus faz isso. É Deus tá faz. alinhado com o coração dele, né? Pois Porque é. tem a questão da obediência também, né? Obediência, né? Porque como que Deus também não vai abençoar se você não estiver alinhado com a vontade Justo, dele, né? É isso mesmo, né? A Bíblia fala, né? Se quiseres ouvir, comereis o melhor, né? Nessa Então terra. é isso. E, É só aguardar, e né? muitas coisas Deus tem feito, muitas experiências, né? Por onde eu tenho passado, tenho vivido. E Deus tem curado na minha casa. A minha irmã Geni, Deus curou de câncer. Olha só. Ela não podia chorar, que o câncer saía na lágrima. Meu Nunca vi Deus. uma loucura. Ela tinha câncer do quê? Tava no sangue. Ah, câncer de Tava sangue? tava no sangue, mas acho que já tinha pego o corpo todo da minha Meu irmã, Deus que o do meu céu. cunhado falou, se quiser ver a sua irmã, vem agora. Eu falei, eu tô em campanha na igreja, não posso largar. Eu falei, assim que terminar, eu pego ali na Barra Funda e vou para o Mato Grosso do Sul. Aí chegando lá, Deus fez uma obra completa na vida da minha irmã. Foi curada. Foi Liz. curada, Aleluia. curada. Não precisa de fazer nada, tá? Fiz quimioterapia, radioterapia, nada. Olha só. Deus curou. É esse Deus que nós estamos falando. Quando Ele quer, Ele faz, não faz? Deus faz. E Ele vai fazer muito por nós. Amém. Amém. Eu creio Em nome de Jesus. E para quem está participando também desse podcast, É né? isso. Sim. Eu profetizo cura no Em nome nome de de Jesus. No nome de Jesus. Deus E é você, o que maravilhoso. você acha de hoje Deus está usando tantos jovens também, né, Leonice? Nesse mundo afora aí. O que você acha que Deus está mudando as estratégias? Porque Deus está usando bastante jovem. Eu acho tão lindo. Deus está usando. Tá, Liz. Eu acredito que os jovens estão dispostos, né? Sim. E acordaram para a realidade, né? Disponíveis, né? Acordar. Você falou, parece que Deus tirou, né? Sim, acho que chegou um momento, né? E a reta final da igreja, né? Jesus está próximo, né? Está próximo, muita coisa está acontecendo, né? E nós precisamos de acordar. Então, eu acho que chegou o momento de acordar. Sim. Estamos aqui acordando, porque chegou o momento de Deus nos usar. Sim. Tanto é que eu ia falar sobre o tempo, né? O Eclesiastes, ele fala que tudo há um tempo determinado e para cada tempo há um propósito. Agora, eu achei interessante aqui o Eclesiastes, porque eu sempre ficava presa ao Eclesiastes 3, né? Sim. Mas aqui tem outro versículo, olha só o que ele fala. O Eclesiastes 8, ele fala assim, ó. Há um tempo, há um modo e também há uma oportunidade. E o modo que Deus está usando, assim, Eclesiastes 8 e 5. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Olha só que interessante, ó. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, no 3, tudo há um tempo determinado
E dentro de um tempo, há um propósito. Aqui no 8, ele já vai colocar um modo. Ó, há um propósito, há um tempo e há um modo. E muitas das vezes nós olhamos a internet e pensamos, nossa, isso aqui é para destruir vidas. Não, é o modo e a ferramenta que Deus está usando para alcançar vidas que eu não consigo chegar agora, talvez lá em Bruxelas, lá em Portugal, lá em Nova York, lá em Angola, na África. Eu não posso pegar um voo aqui em Guarulhos e chegar lá. Não, mas olha o modo que Deus está usando. É esse canal aqui, ó, a internet. Olha o modo que Deus está usando. Esses meninos novos, né? O Lucas, né? Tão novinho, né? O Lucas, a missionária Jaqueline, né? O pastor Giovanni, né? Olha o modo, né? Ali sentado ali, às vezes pensa, só está atrás de um aparelho. Imagina, é um modo que Deus está usando esse homem que eu não consigo ter essa habilidade de mexer naqueles canais. Mas é o modo que Deus está usando para que o evangelho seja propagado, né? E o tempo é hoje. É isso. O tempo é hoje. E o propósito? Alcançar vidas não alcançadas. E a forma que ele vai fazer é para expandir o reino de Deus, né? É isso. E É muito forte, né? Porque nós daremos conta, né, de tudo isso. sim, né? De todo o nosso tempo, de como a gente gastou o nosso tempo, né? Sim. Na Terra aqui. Qual que é a importância, na sua visão, em relação a isso, a estar alinhado com o coração de Deus, Leonice, a ter o nosso tempo alinhado com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, porque muitos eles estão com a vida, se deixando a vida levar, tipo assim, só trabalhando, muitos correndo, não entendem nem não buscam nem o propósito e acabam correndo atrás das coisas passageiras desse mundo e estão deixando o tempo passar. Sim. Sem entender que lá na frente a gente vai dar tempo disso daqui para Deus. O que nós fizemos com o nosso tempo? Sim. Será que a gente alinhou? Qual que é a sua visão em relação a isso, Leonice, que você poderia compartilhar com a gente? Vamos lá. Quando eu penso sobre o tempo, eu também costumo dizer que eu tenho que olhar porque chegou o meu momento. E eu vou falar sobre o tempo, né? Faz 3 anos que eu perdi o meu esposo. Ele infartou. E quando ele infartou, eu fiquei pensando, meu Deus, eu que poderia ter ido. Porque eu que senti a morte pertinho e ela já passou por mim. Mas Deus não permitiu eu descer. E o meu marido foi embora. Eu fiquei pensando, por que eu estou viva? Por que Deus deixou eu estar viva no dia chamado hoje? Por que Ele me poupou? Aí eu fico, deixa eu então alinhar esse meu tempo com uma oportunidade que Deus me deu. Isso. E quando eu estou alinhando esse tempo com a oportunidade, aí eu vou levar qual o propósito de tudo isso? Aí eu fico lá na minha casa, eu fico, Deus, Tu permitiu eu estar viva, eu estou de pé, então deixa eu trabalhar em cima dessas oportunidades e levar para um denominador comum. Qual é? Para o louvor da glória de Deus, esse momento que eu estou aqui. Porque o Salmo 103, ele fala, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo. Até isso aqui, ó, está bem dizendo o nome do Senhor. Nós estamos alinhando essa sexta-feira, né? Para o nome do Senhor. E o propósito para que o nome dele seja glorificado. Glorificado. Isso. E é o nosso momento. E tudo Deus vai pedir conta. Você sofreu muito com a perda do seu esposo? Era muito parceiro, era muito amigo? Muito. 15 anos de casamento. Nossa. Nós estávamos com o passaporte pronto para viajar para Israel. Nossa. E eu falei, meu Deus do céu. E quando nós estávamos já preparados, que ele era pastor, né? Sim. Pastor, cuidava de uma igreja, ele cuidava de um Foi rebanho, Foi ele infarto? infartou. Foi na época do Covid.
Nossa. E nessa época eu estava ministrando numa igreja, que era esse setor 8 também, São Carlos, e eu no púlpito, aí de repente eu olho para o meu esposo e eu vi no peito dele luto. Nossa. Você viu antes de acontecer? Antes de acontecer, Deus me falou. Deus te mostrou. Aí eu falei, Deus, mas a gente vai viajar. Aí Deus falava assim, ó, vocês iam viajar. Meu Deus. Porque Deus sempre falava, aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo. É isso. Aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo. Então, essa garrafinha d'água que está aqui, porque a Bíblia fala, né? Dá um copo d'água a profeta e recebe galardão de profeta, né? Vai glorificar o nome do Senhor? Vai. Então, é bem visto para os olhos do Senhor. Então, eu tenho que aproveitar todo esse meu momento. Que de tudo, Deus vai pedir conta, né? E ser grato, né? Isso ensina muito a gente ser grato a todo momento, né? Por esse momento não volta. Pois é. E a gente precisa ser grato nos mínimos detalhes. A oportunidade que ela disse, né? Oportunidade, né? Elas se abrem e muitas pessoas fecham as oportunidades. Fecham as oportunidades. Com Deus. Isso! E murmuram, né? eu ministrando, assim, igual eu estou conversando com vocês, e aqui com Deus, né? Amém. Coisa meio doida, não é? Eu falei, Deus, mas é luto. Aí Deus falava, é luto nisso. Aí, olha na minha cabeça, eu falava assim com Deus, não, Deus, o senhor não está entendendo. Aí Deus falou, o senhor não está entendendo. Deus falou, nisso é luto. Eu falei, não. E eu não parei a pregação. Eu aqui, ó, com Deus, e aqui eu falava com o povo. Tudo numa sintonia e sincronia. E eu não parei a pregação. Amém. Do jeito que eu estou conversando aqui com você, aí Deus começa a conversar comigo aqui, por isso que eu falo e fico vendo as coisas, porque Ele está conversando aqui comigo, né? Porque Deus foi levando a gente num nível assim, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que é isso? Aí eu falava assim, ó, Deus, é luto, mas eu quero saber se é para mim ou para o meu esposo, ou para a família dele, ou a minha família. Aí Deus falou, fez assim para mim, ó, continua, não pare. Aleluia. Aí eu, mas é para eu continuar? Mas continuar o quê? É o sermão? O que é? Falei, não pare, continue. Então significava que não era para mim, né? Mas na época eu não atinei que não era para mim. Eu ficava, mas que eu que ia morrer, para ele falar, continue, não pare. Aí eu, meu Deus, eu terminei a pregação, eu fiquei com aquilo, o que é aquilo? Eu terminei, eu falei, José, vamos na farmácia, que eu quero medir minha pressão, quero ver se eu estou com... eu fiquei preocupada, né? Mas eu sabia já que não era para mim, né? Era para ele. Eu falei, eu quero ir lá na farmácia que eu vou medir minha temperatura, minha pressão, que eu acho que eu estou quente. Olha assim só. você aproveita e mede a sua. Eu não vou não, eu estou bem. Eu falei, puxa, José, vamos lá, mede a sua lá. Não, eu não vou, que eu estou bem. Aí eu falei, homem, você é terrível, homem. Vamos lá medir, vamos lá medir. Ele tinha, 45 na época. Novo. Eu mais velha do que ele, né? Aí eu falava, por isso que eu falei, é pra mim, né? Eu tenho mais 10 anos. Não existe isso, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos lá medir. Eu não vou, que eu tô bem. Eu falei, então tá bom, né? Já que você não quer, eu vou te contar. Falei pra ele, né? Eu não vou mais brincar, vou contar pra você. É que quando eu estava ministrando, eu vi uma palavra, luto, no seu peito, e ela crescia. Quando eu olhava, ela estava mais grande, e em letras garrafais, e dessa cor aqui da cortina, preta. Aí ele falou, e o que é? Eu falei, não sei o que é, mas já vou te avisar, eu não morro. Não sou eu. Aí ele falou, se você não morre, eu também não morro. Eu não quero ir, não. Ele falou, eu falei, então deve ser para minha família ou a sua família. Vamos orar. Ele falou, vamos orar então. Ai, Senhor, tem misericórdia. Ninguém morre, Senhor. Mas Deus já tinha falado nisso. É ele que eu vou levar. Mas Olha eu não só. podia falar, né? Falei, Deus, não é fácil não. E como você lidar com isso, com essa experiência com o pai? Porque Deus já foi confortando o seu coração? Ele ia, mas no mesmo tempo eu não queria. Porque é só eu e ele. Eu não tenho filhos. Não eu falei, meu Deus, o que será de mim?
E na pregação? Sozinha, né? Ele que me leva para Parceiro pregar. pra tudo. Meu Deus, é só eu e José em casa, Senhor, não faz isso não. E Deus fala, eu vou fazer nisso. Olha Não, só. Deus, não faz não, vou fazer nisso. Estou- Aí ele foi em março, quando foi em abril, 13 de maio, eu estava enterrando meu marido. Não foi na, Nossa. foi na pandemia, mas ele não Foi. pegou o Covid, foi do infarto mesmo. E eu acredito que foi uma brecha do Covid também, né? Sim. Ele infartou. Ah, tá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei uma semana só em casa e Deus falou, eu falei para você não parar. Nas suas andanças eu vou te curar do luto. Olha Amém, só. glória a Deus. E vou te fortalecer. Eu falei, como assim, Deus? Aí quando eu chegava das ministração, que era sempre ele que me levava, eu abria a porta e falei, meu Deus, era o meu marido que tinha que estar aqui, Deus. Puxa, Deus, por que o Senhor fez isso? Aí Deus falava, eu vou fazer você crescer. Amém. Depois disso, acredito que Deus fez assim com as minhas agendas, ó. Abriu, né? Olha só. Abriu, ampliou a minha visão espiritual, me adornou com dons espirituais Olha só. e eu não paro mais. Glória a Deus. E quando eu penso em cair, porque levanta. somos humanos antes de ser É crente. isso. Temos sentimento. Aí Deus fala, Nice, eu sou a tua cura, eu sou o teu bálsamo. E eu estou fazendo você resiliente. E você terá autoridade para falar para outras mulheres que estão sofrendo nessa área. É muito forte isso, né? Isso, porque você falando assim, se a gente for olhar pelo lado espiritual, a morte tem um propósito, né? Eu tava lembrando até da história da minha esposa. Eles vieram também para o evangelho após a morte de um irmão. Nossa. Você expandiu mais o seu ministério depois da morte do seu marido. E a Expandiu. gente vê que a morte é para nós que ficamos. É. Né? Que nós que sofremos. É. Mas para Deus ele tá retornando para ele, tá Pois é. no melhor lugar, né? Pois é. Só que para Deus tem um propósito Tem um propósito. É algo muito maior em jogo, né? E eu creio que muitas pessoas que às vezes estão passando por essa dor, é bom a gente trazer essa visão também de propósito, né? Uhum. Porque tudo tem um propósito. A gente não sabe o que Deus sabe e a gente não vê tudo que Deus vê, né? É. O importante é a gente ter isso em mente, né? Do Nosso propósito. amanhã tá nas mãos de Deus, né? E eu nunca me esqueço, porque quem ganhou o meu marido para Jesus fui eu, que fiz um apelo numa igreja que eu estava pregando, né? Olha só. Aí ele já queria namorar comigo, eu falei, não quero namorar com esse moço não, que crente é. Não, quero não. Imagina, não. Aí ele ia, né? Ia pro culto, aí chegou um dia que ele foi e era o dia que eu ia pregar, né? Sim. Aí eu falei, pastor, terminei a pregação, né? Aí o pastor, não, faz o apelo. Aí eu sabia que ele estava no culto, eu falei, se ele aceitar Jesus, ele vai querer namorar comigo. Eu falei que ele só ia namorar se ele aceitasse Jesus, né? Então eu não vou fazer o apelo não, né? Olha eu, né? Olha só. retendo. Não, pastor, não tem ninguém aqui hoje não. Tem, Manice, pode fazer esse apelo. Eu falei, não, pastor, todo mundo crente. Eu vou até perguntar. Tem alguém não crente hoje aqui no nosso meio? Aí ele levantou a mão. Olha só. Falei, pastor, o moço levantou a mão, mas ele não quer nada com Jesus, não. Eu falava baixinho assim, né? Ele não quer nada com Jesus, não, viu? Manice, quem falou? Eu sei, pastor, ele não quer nada, não. Queria Não ler quer nada, o homem. Moço, o senhor quer aceitar Jesus? Ah, eu quero. Aí ele veio pra Olha. igreja, né? Ele aceitou Jesus e nisso ele falou, ó, agora eu sou crente. Quer namorar comigo? Foi, Olha moço. só. Quero não, moço. Me desculpa, moço. Não, você é novo convertido. E depois, não, Quantos anos moço. você ficou casado? 15 anos. Nossa, você ficou Ia muito fazer tempo. 16 anos. Olha Glória só. a Deus. Falei, meu... E detalhe, ainda fui inventar de casar no dia do meu aniversário. Então, todo Pra lembrar, nossa, Nice. Ai. Porque eu ia casar pra envelhecer do lado dele. Meu Deus, Menina! Nice. Menina, meu pensamento era esse, porque casamento é casamento. E é interessante, você teve 10 anos de diferença, a gente tem 14 anos. Então, Ela tem olha. 14 anos de diferença a mais. Mas Deus faz a promessa, Olha. não importa a idade, Não não importa, né? Quando ele veio tão novo, eu falei, Senhor, vou criar um filho. Minha filha com 15, ele com 19, eu com 34. Ai, Eu Olha. falei, Senhor, mas Que Deus tem um bênção. propósito muito grande. Aí nessa- o meu esposo fumava, droga, né? Aí ele aceitou Jesus.
E ele foi se lapidando, lapidando, lapidando. Eu falei, moço, não quero não. Uma que você não nem fala em língua estranha, você nem é batizado no Espírito Santo. Então eu colocava um monte de coisa, né? Um monte de empecilhos, né? Menina, e não é que... Jesus foi moldando ele. Ele recebeu o batismo. Vai? Ele falou, agora eu posso? Eu falei, não, moço. Não. Você nem cargo tem na igreja. Pronto, lá vai Deus dar o cargo pra ele. Coloca ali obreiro, menina. Eu falei, Jesus, me revelou meu tem CPF. misericórdia. Não sei, eu não quero, moço. Moço, eu não quero. Ai, Senhor. Aí, menina, ele foi subindo nos cargos eclesiásticos na igreja. assim, E Deus. olha só. Aí eu tive que casar, né? Aí eu casei. Aí eu casei, eu falei, meu Deus do céu. Aí ficamos 15 anos, já faz 16 anos de casamento, né? Aí Deus. Aí eu falei, puxa, Deus, tu preparou o meu esposo para mim, coisa que eu não queria, o Senhor colocou no meu caminho. E agora? Aí Deus, porque Deus conversa, igual a gente conversa assim, Sim, né? sim. Ele conversa comigo. Se eu falo pro Menina, Lucas, ele fala, né? Aí eu lá sozinha em casa, na porta do guarda-roupa, eu chorando assim. Aí Deus fala assim, Nice, para, ele só passou pelas tuas mãos, ele não era teu. Você Olha. só preparou ele era meu. É isso, Nice. Eu falei, meu Deus do céu. Aí aconteceu isso. Eu falei, meu pai amado. É que meus filhos, a gente não são apegados aos meus filhos, que eu falo, Deus. Mas agora Deus está trabalhando em mim também, em questão dos filhos, porque a gente se apega muito, né? E é de Deus, tudo é dele, tudo para ele, né? Nossa, aí eu falei, meu Deus do céu. Não deixa eu aqui nessa situação, não, mas Deus tem honra, fica em paz. Tem Senão você honra, não ia né? parar, você não ia, Pois é. você ia parar seu ministério. Deus quer Tantas levantar. almas aí que, né, Deus tá alcançando através do seu E ministério. eu não paro. Agora eu não paro. Mas se Deus quiser pôr também, você recebe, porque se Deus quer honrar você com varão. Tudo Deus tem um conhece propósito, Deus né? conhece seu coração, Sim, ele sabe o que deseja sim. dentro do seu coração. E eu viajo, não paro, minhas agendas, e hoje eu falei, nossa, eu estou fechando a minha agenda hoje com honra, porque é a última agenda do 2000. Olha só, glória a Deus. Estou fechando com honra aqui. Olha só. Obrigada, viu? Menina, é honra. Eu É estou honra. me sentindo aqui honrada. Olha, glória a Deus. também. Não, você tem noção do que eu estou falando? Tem, pastor Giovanni? O senhor tem mesmo, pastor? Nossa, eu lindo, estou fechando obrigada. com honra a minha agenda. Obrigada, Glória a Com Deus. honra. Obrigada por Olha, amor, porque Não, a honra é toda nossa nossa. de Meu estar Deus. eu recebendo creio você. que Deus vai te levar em Amém. lugares, países. Amém, eu Eu vi recebo. países, um Amém. país ainda, você não sabe a grandeza. Então, assim, quando Deus tira algo, porque às vezes... É sempre para entregar algo maior, né? Amém. Mas a gente tá chegando aqui, né, no no final desse finalzinho. episódio maravilhoso. Mas vai ter outros episódios, né? Em nome de Jesus, aí vai ter outras oportunidades. Mas pra gente, né? A gente sempre Encerrar. faz algumas perguntas pra finalizar os episódios. Sim. E a gente gostaria de fazer essas perguntas pra você. Qual que é a sua passagem bíblica favorita? Ai, eu amo o Salmo 27. Pode- Salmo 27. Pode falar, se quiser, É, se você lembrar. eu gosto de parafrasear ele, né? Que no dia da adversidade, Deus se revela como um pavilhão. E é para lá que o justo corre. Ai, eu amo esse salmo. Nossa, Meu muito Deus. forte. É o Salmo 27, né? Então, deixa eu ler rapidinho, né? E eu gosto muito da Bíblia, gente. Vocês não A têm Bíblia, noção. ela é maravilhosa. Olha a Bíblia. Eu amo o 27. Entre tantos outros, né? Eu gosto muito de ler esse salmo. Quando eu estou no meio da guerra, eu falo, Senhor, o salmista falou que tu se revela. Então eu preciso que o Senhor se revele aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E eu gosto desse, que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Aleluia, Olha que glória a Muito Deus. forte, né? né? eu amo esse A palavra de salmo. Deus é incrível, né? Ela é demais, gente. É maravilhosa. Ela é demais. Leonice, uma viagem.
Ai, uma viagem. É, uma viagem assim que você tem desejo. Pode ser essa daí que você fala, né? Ah, Israel. É, né? É, Que você não foi, não conseguiu Não, ir. não fui. Depois eu falei, meu Deus, o passaporte ficou lá, o meu lugar. É. Mas vai, em nome de Jesus. É, né? em nome de Porque Deus tem o Jesus. poder de todas Ah, eu as quero coisas, pisar né? em Israel. Ai, Ah, nós, a gente sempre fala. fala isso, viu? É? Nossa, outro, é tá? um sonho a Um gente sonho, né, olhar tá? e falar, nossa, Ai. pisar onde Jesus pisou Nossa, é algo... meu pai. E ele quer ainda o Rodrigo conhe- Silva. é, não, Com ele. É. Eu gostaria de ir com o Rodrigo Silva porque é É. alguém que me Sim. ensinou muito através dele. Deus me ensinou muito. Através do Maravilha. Rodrigo. Você já ouviu falar do Sim, Rodrigo Silva? sim. Deus ensinou muito, muito, muito através do Rodrigo Silva. Eu Que legal. admiro muito. E vamos para. Quer fazer mais uma pergunta? Claro, pode fazer você. A gente vai indo para outros caminhos, né? Deixa a gente vai até amanhã, viu? Um personagem bíblico que você mais se identifica? Ai, entre tantos, 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 deixa eu ver. Um personagem. Gente, eu gosto muito do Paulo. Eu gosto do apóstolo Paulo. Também, É muito forte. né? Meu Deus, as viagens. Eu gosto do Filipenses, né? Ele está na prisão, ele fala, gente, regozijai-vos. Que homem preso, quando o povo ficar dando risada. Regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele não existe. Eu falo, Lucas, eu fiquei apaixonado por essa passagem. É. Eu entro no profundo nela. Meu Eu choro toda Deus. vez que eu leio. É. O segredo do contentamento, né? O contentamento. Nossa, é poderoso. Ele preso, Ele- viver aquilo lá é algo que a gente precisa aprender muito. Nossa, eu amo esse homem. Muito, muito, muito. E Quer a fazer? viagem dele, quando ele está para chegar em Roma, aí ele para na ilha chamada Malta, né? Aí ele encontra a víbora, né? Aí o pessoal, "Ih, agora ele morre, agora ele morre, agora ele morre." Aí ele só pega a víbora, né? Aí faz assim. Aí o pessoal que estava assistindo lá falou, ele não morreu no naufrágio, não morreu pela picada dessa víbora, porque o normal é morrer. Ele é um guru, gente. Esse homem é bruxo. Mas era o poder de Deus, né? E o propósito de Deus que falou, você vai chegar até Roma. É isso. Então, quando Deus fala que você vai, pode vir víbora, pode vir qualquer naufrágio, você não vai morrer. Não significa que vai ser fácil, né? Não, Mas vai acontecer. Não pode parar também, pode né? parar. E também tem pessoa que acha que assim, Deus fez a promessa, vai ser fácil Não. alcançar, não. Tem Meu aqueles crentes Deus. mimimi que não quer saber de seguir porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e quer que Deus fez a promessa e vai acontecer. Não vai. Nossa, não é fácil, não. Não é fácil. Mas Deus nunca falou que seria, Seria né? fácil. É. Vai prometer estar conosco. Se Deus se aparecesse agora aqui, o que você diria para ele? Ai, Forte ideia. é muito forte. Presença, né? A presença Ele dele. tá aqui, mas se ele se apresentasse. Nossa, eu falaria. Missionária Leonice. Eu cantaria aqui. Oh, ele me amou. Eu faria isso, porque eu sou chata demais. Que Deus tão grande esse, gente. para se revelar um ser Tão mortal, pequeno, né? Como nós. cheio de erro. Como nós. E escondeu os tesouros escondidos dentro de nós, É muito forte. né? Num vaso de barro, né? Para que a excelência fosse dele e não nossa, né? Sim. Que Deus é esse? Aí eu ia falar, Deus, tu é real. É muito forte essa pergunta. Glória a Deus. Vai, meu amor. Um sonho. Ai, um sonho. Ai, entre tantos. Olha, esses últimos dias eu tenho sonhado muito em suprir a fome das criancinhas que morreram lá na África, onde a minha prima está cuidando. Olha só. Levar alimentos para aquelas crianças. Talvez alguém fale, mas no Brasil tem. No Brasil tem, mas tem onde nós buscarmos, né? Lá onde a minha prima está, o meu sonho é esse, de ter uma situação Uma facilidade, financeira né? boa. Facilidade pra gente chegar, né? Isso. É onde? Que país lá? Ai, ela foi esse mês de setembro, me fugiu aqui. Mas depois eu passo para vocês bom. direitinho. É isso. Fazer mais algum, meu amor? Mas pode fazer você. Z? Não, acho que já... Encerrou?
Então vai. Vamos então encerrar, né? Tava tão bom. Tá tão bom, né? Nós vamos continuar. Estava tão tremendo aqui. Deus vai guiando, né? Quando Deus vai direcionando, né? É a presença. Deixa uma mensagem pro nosso... O que você sente no coração de Deus, assim, pra quem for assistir aí esse episódio vai ficar gravado, uma né? mensagem, assim, que... Pra ir pela eternidade aí, né? Sim, eu estava pensando muito na história de Jacó. Já que estamos fechando o ano, os meus sermões aqui, já que estamos fechando o ano, eu quero deixar no livro do Gênesis, quando Jacó vai sair da casa do seu titio Labão, ele já sai com a senhora Raquel, a sua esposa, e com seu filho primogênito, o José. E no meio do caminho você vai ver que, claro que a Raquel está também grávida, e eles vão sair de um espaço para entrar em outro. E ela vai entrar em trabalho de parto. E quando a Raquel vai entrar em trabalho de parto, a moça que vai cuidar, as parteiras que vai cuidar ali da Raquel, ela vai falar e diz: Raquel, tu estás já entrando no momento de dar luz, e quando a criança está para nascer, ela percebe que a alma vai sair, ou seja, ela vai morrer, ela não vai conseguir ficar com vida e em vida até a outra cidade que eles vão entrar. E nisso nasce uma criança, e ela dá o nome da criança Benoni. Quando ela vai dar o último suspiro, ela fala: o nome do menino será Benoni. O que eu quero dizer com isso? Ela vai dar o último fôlego, mas ela quer causar a vida daquele menino a um momento que ela está vivenciando. É um momento de dor, é um momento de luto e é um momento de dor que nunca mais alguém poderia tirar da vida daquele rapazinho. Porque uma vez dando o nome, ninguém mais poderia tirar, né? Mas o Jacó olha rapidinho e fala: não. O nome do menino não será Benoni. Não é o momento que vai ser o fator definitivo na vida dessa criança. Essa criança não será marcada por esse momento. E qual o nome então, Jacó? O nome dele é Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha honra. Ou seja, 2024 para 2025, fechamentos de ciclo. Esse ciclo velho na sua vida não vai fazer parte mais. Eu quero profetizar que 2025 a sua vida será gerada Benjamim, Benoni não, nunca mais, encerrando esse ciclo velho, abrindo um ciclo novo, filho da minha mão direita. Deus abençoe as suas vidas no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, forte demais. Forte, hein? Maravilhoso. Ai. Meus irmãos, este foi o episódio, finalizando aqui com chave de ouro, com essa passagem fortíssima. Com certeza, em nome de Jesus, teremos novos episódios com a missionária, em nome de Jesus, novas oportunidades, né? Amém. Mas queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco até aqui. Deixe aqui seu comentário de onde você está nos escutando. Não esqueça de deixar o like. Quer deixar algum comentário, meu amor? Ativar o sininho, Ativa né? o sininho. Não esqueçam que a gente está aqui para levar o evangelho, que essa palavra possa chegar no seu coração. Não perca, assista até o final, né? E a gente agradece a nossa missionária Leonice pela oportunidade de disponibilizar, de sair de longe para estar aqui conosco. Amém. Que Deus tem honra para a tua vida. Eu creio nome que de Deus vai Jesus. levar você em lugares que nós não Primeiro podemos podcast de chegar. muitos aí, né? Eu primeiro... recebo. As oportunidades estão aí, a gente tem que Amém. agarrar, e eu creio que Amém. Deus vai levar seu Amém. nome, vai soprar seu nome aí para muito lugar. Tem Amém. redes sociais? Eu dá tenho. um- tenho. Aqui, ó. Leonice Lopes 7519, o Instagram. E pelo Face, Leonice Lopes da Silva. Isso, segue lá, pessoal. Nos segue. Sigam lá, meus irmãos. E esse foi o episódio de hoje. Acredito que Deus, ele liberou coisas grandiosas para a vida de vocês, assim como liberou para nossa vida Sim, também. com certeza. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, tá, meus irmãos? Fazendo o ID e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até o próximo episódio.